Bom, no podcast de hoje temos aqui as convidadas Juliana Lee, Camila Bruno, porque o outro sobrenome é um pouco mais complicado. Exatamente. As duas são formadas em publicidade e trabalham na área e me dão um suporte aqui na empresa. E a gente vai começar com elas aqui conversando para entender um pouco o que é esse mindset, para eu tentar entender também um pouco do mindset delas e a gente bater esse papo sobre mindset para quem está aí do outro lado conseguir também ter uma ideia. Bom, começando com tu, Juliana. E aí, se apresenta, fala um pouco de você. Oi, eu sou Juliana, tenho 25 anos, eu sou publicitária e eu tenho ouvido muito sobre mindset e muitas informações, até com o Edson, na internet. E eu acho que esse bate-papo pode ser muito esclarecedor para eu entender o que é isso, o que de fato é mindset. E aí, Camila? Sou Camila, sou formada em publicidade também, né? E, enfim, eu acho que mindset agora sempre existiu, né? Porém, agora tem se falado muito disso, porque acho que as pessoas estão buscando cada vez mais entender como funciona a cabeça de cada um e como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia e no nosso lado profissional e todo o resto. E um bate-papo sobre isso é sempre muito interessante, que a gente consegue entender a visão de cada um. Temos 3 visões diferentes aqui sobre um mesmo assunto, então acaba que legal. De fato, realmente é isso. O mindset é uma coisa bem singular, né? Cada um nasce com essa programação, vamos dizer assim, mais única e ao longo da vida ela vai se mutando, né? Sim. E acho que a grande sacada, assim, do mindset, mesmo explicar para quem não percebem exatamente o que é mindset, mas mindset é maneira de pensar, é como você age diariamente, todas as suas escolhas, todas as suas decisões, elas são ponderadas pela sua maneira de pensar, ou seja, a sua maneira de pensar, ela acaba definindo quem você é e quem você vai ser. Uhum. E aí que está a importância, por exemplo, de entender um pouco mais sobre o assunto, entender que nós somos as nossas escolhas, né? Então, o que me trouxe até aqui foi todas as escolhas que eu fiz nos últimos 35 anos. Para quem não sabe a idade, são 41. Então, se eu me lembrar por gente, desde os 6 anos que eu venho escolhendo coisas por mim mesmo, no meu caso. Uhum. E aí a influência tá aí, né? Então, são as escolhas dos seus pais por você, as suas escolhas quando cada um de nós ganhamos essa independência e depois, claro, né, o que a sociedade vai nos moldando, né? E aí isso forma esse ser único que é cada indivíduo com o seu mindset. A questão é como que se muda isso, enfim, essas coisas, né? E Edson, você está falando agora que a gente tem escolhas que não são feitas por nós e que a gente é influenciado por essas escolhas. Eu ouvi muito sobre crenças limitantes. Você sabe um pouco sobre isso? Você tem alguma coisa para falar sobre? Que eu entendi que são crenças que colocam em nós e nos limitam. Então, se por exemplo, na minha infância, se me falaram que eu sempre fui muito ruim em esportes e eu vou colocando isso dentro de mim, introduzindo isso dentro da minha cabeça, então eu posso viver uma vida acreditando que eu sou ruim em esportes, mas na verdade eu posso ter um potencial enorme que nunca existiu por conta dessa crença limitante. Você já ouviu esse termo? Sim, isso é bem comum, na verdade, né? Isso realmente acontece, né? Isso é chamado, assim, primeiro explicar, né? Que eu não sou psicólogo, eu sou dentista, sou médico dentista, tenho e técnico em prótese dentária e tal. Tenho uma empresa que faz próteses dentárias, essas famosas facetas que os pacientes leigos conhecem mais dessa forma. Mas sou apaixonado por desenvolvimento, né? E aí de onde eu saí, do background que eu tive, eu fui passando por essa mutação de mindset, fui aprendendo. E então eu sou, por exemplo, um caso real de alguém que se desenvolveu, de alguém que superou muito dessas crenças limitantes. E a questão, assim, que isso tem várias vertentes. Então a gente tem, por exemplo, uma vertente que é mais espiritual, que é, por exemplo, a que me guia um pouco mais. Porque esse trauma, por exemplo, todos nós temos traumas, mas por que em alguns
esse trauma cria essas crenças limitantes e em outros não? Por que alguns vão ficar, por exemplo, quebrados emocionalmente pode ser pela sociedade, pelos próprios pais ou por uma situação que viveu durante a infância, né? Mas isso, assim, de fato acontece com muita gente, né? A pessoa realmente ouvir essas falas negativas, né? Como, você não serve para isso, você não é bom nisso, você não consegue fazer isso. E hoje, realmente, assim, o que se sabe, né? O que a gente entende é que realmente a gente precisa ter esse cuidado com qualquer ser humano de uma maneira geral, mas principalmente com as crianças, porque é nessa fase ali, a partir dos 5 anos, que as crianças já estão formando esse próprio caráter, assim, que essas crenças começam a realmente criar esses pequenos traumas, porque a gente precisaria de um podcast inteiro só para falar de crenças limitantes, né? O que dá para falar aqui é realmente que o básico é cada um se conhecer, e inclusive tentar perceber se na vida de cada um em algum momento aconteceu isso, e se aconteceu, como que a gente consegue, por exemplo, reverter isso, né? Então, o autoconhecimento é uma forma de reverter essas crenças limitantes nas pessoas. O autoconhecimento, assim, na verdade, ele é tudo, né? Ele é tudo. O autoconhecimento, ele é constante. O autoconhecimento, ele é... Hoje a gente conhece quem a gente é hoje, o que a gente se tornou até hoje, né? Isso se a gente estiver exercitando para se conhecer, né? Porque tem pessoas que não se conhecem. A pessoa pode ter, independente da idade, a pessoa pode ter 40, 30, 50 e a pessoa ainda não se conhece. A pessoa acredita que consegue fazer coisas que não consegue, que é o oposto da crença limitante, porque também existe o oposto. Entendeu? Tem gente que acredita que consegue fazer tudo. De fato, nós como seres humanos, nós temos essa capacidade de fazer tudo, mas para alguns é um pouco mais fácil, para outros é um pouco mais difícil. Para esses que é um pouco mais difícil, tem que ter muita dedicação, muita perseverança, tal, tem que se dedicar e trabalhar demais para conseguir. Né? E com qual idade você começou a pensar em autoconhecimento? Você sempre pensou sobre isso? Ou teve algum evento na sua vida que fez você parar e pensar, pera, quero saber quem sou eu dentro de mim, de dentro para dentro? Teve engraçado nisso, né? Não, isso é recente, tipo assim, que eu me conheço, que eu, tipo, sempre, assim, tive uma percepção, porque o autoconhecimento, ele é uma percepção. O que a gente precisa é realmente entender se isso é real ou se isso é uma mentira. Primeiro a gente precisa entender que realmente existe mentira. E é uma mentira que às vezes nós mesmos contamos para nós mesmos, entendeu? Tipo, imagina que eu quero ficar malhado, mas eu não vou pra academia e tô achando que em 6 meses eu vou ficar malhado. É uma mentira. Se eu não for pra academia, ou mesmo que eu vá pra academia, mas se eu não me alimentar propriamente, eu não vou conseguir. Então, existem muitas mentiras nesse sentido. E aí, quando você vai se conhecendo, você vai vendo até onde também que você acredita na mentira que os outros te contam e também na mentira que você pode estar contando para si mesmo. Mas essa questão do autoconhecimento, assim, de como palavra, como entender realmente de fato, isso começou a mudar, acho que com uns 35 anos. Foi eu recebi, na verdade, acho que quando eu tinha 36 ou 37 anos, por aí, eu recebi um mapa numerológico, onde que eu apliquei pelo Facebook. E era uma situação, sei lá, como... E aí foi a primeira vez, eu simplesmente coloquei meus dados, data de aniversário e tal, essas coisas, e aí veio o mapa. E quando eu vi aquele mapa, por exemplo, tudo que eu pensava, assim, que eu conseguia fazer, ou quem eu achava que eu era, aquele mapa conseguiu me explicar bem. Foi aí que eu entendi que realmente existia alguma coisa mais mística mesmo, de fato. Até então, eu sou espírita, né? Minha base é espírita, né? E, então eu acredito muito em reencarnação, eu acredito muito na evolução do ser. E então eu já entendia de uma maneira um pouco superficial, e aí a partir daí eu consegui realmente me conectar mais com essa parte mais
energética do universo, né? A gente entender que a gente não sabe nada, que daí que vem aquela fala que a gente realmente não sabe nada. Tem muita gente que acha que já conhece tudo e a gente não conhece. Mesmo quem é ateu, por exemplo, ele simplesmente parte de um pressuposto que não existe uma força maior, e isso não é verdade, que mesmo se a gente for muito a fundo nessas situações, a gente não tem como tragédia ou acidente causar a perfeição. E se a gente for ver, a vida é perfeita, na verdade, né? Quem é complexo é nós, seres humanos. A gente que acaba complicando as coisas, né? Mas a vida, de uma maneira geral, além dela ser perfeita, e tanto é assim que, por exemplo, não existe máquina que funciona tão bem como o ser humano, né? Não existe líquido que seja melhor que a água. Sim. Então tem muitos efeitos naturais que não tem como ser um acidente, é simples como isso. Sim, eu também acho. Só que daí é uma coisa assim, é um assunto muito complexo para muitas horas, para uma vida de discussão, né? Por isso que a gente vai também por aquela linha que a gente tem mais que viver e não se preocupar tanto e entender exatamente como é, né? Sim. Se conhecendo já é um bom momento, começo. é verdade. E sobre isso que você falou, de que a melhor forma de a gente, enfim, saber melhor sobre tudo o que a gente acredita é se autoconhecer, né? Isso que é o principal pra gente estar sempre melhorando, né? Tanto profissionalmente como ser humano, e enfim. E você tem algum exercício diário que você, não no exercício do esporte, não, mas um exercício diário que você faz ou que você acredita que funciona, que dá certo pra gente ter uma linha de explorar mesmo esse autoconhecimento e entender melhor como que a gente pode fazer isso, porque nem todo mundo consegue, né, prestar atenção dentro para poder expressar para fora. Você tem alguma dica ou como você faz para se... Assim, a leitura, né? Então, uma vez que você entende assim um assunto, né, que você, quando eu digo entende o assunto, é um assunto que te desperta interesse. Sim, né? claro. Então, se despertar interesse por autoconhecimento, o problema disso, na verdade, está na crença, né? Porque vocês também só conseguem se conhecer se você não tiver crenças limitantes. Sim. Porque as crenças limitantes, ela existem de diversas formas. Por exemplo, conheço uma pessoa muito próxima a mim, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, ela não acredita, ela é ateu. Então, ela não acredita em muitas coisas de desenvolvimento pessoal, ela não acredita em muitas coisas qualquer coisa que estiver ligada, por exemplo, à espiritualidade, ela já tem um bloqueio. Por mais que ela conheça, ela até tem curiosidade de ler, mas ela já lê sem crença. Sim. Então isso já limita a pessoa, por exemplo, se conhecer e trabalhar, por exemplo, por esse prisma, entendeu? Mas o básico, sim, para a maioria das pessoas é realmente prestar atenção, né, nas atitudes que a gente tem com nós e com os outros, e tentar, por exemplo, prestar atenção em todo o ambiente, né, na verdade, né, no nosso cotidiano, como que as coisas são, e trabalhar, né, por exemplo, para se melhorar, porque a vida, na verdade, é isso, né, então, quanto mais a gente consegue ser menos, por exemplo, egoísta, por exemplo, mais a gente consegue perceber o outro, entendeu? Sim. Só que isso é muito complexo o tema, entendeu? Mas assim, eu confesso que eu nunca fiz nada muito demais. Eu fui aprendendo com meus próprios erros, na verdade, né? Sim. E o que eu tive sempre foi uma crença, sempre acreditei em Deus, então eu acredito muito em Deus. Então eu acredito muito numa força maior que, tipo, nos protege, e se a gente tiver também ali um pouco de fé e trabalhar, as coisas também acontecem. Só que é tudo questão de equilíbrio, né? É como que a gente equilibra a situação, porque ao mesmo tempo, por exemplo, a vida, ela é muito da ação e da reação. Então, se no meu caso, por exemplo, que acredito, por exemplo, nessa força maior, nessa espiritualidade, que pode ser, para muitos pode ser energia. Então, por exemplo, imagina que você é ateu, por exemplo. E você me diz, por exemplo, não, mas eu não acredito, por exemplo, em Deus. Eu acredito, por exemplo, que tudo foi o Big Bang que construiu tudo. Tá bom, mas Deus, o Big
Big Bang é Deus, entendeu? Você fala, não, eu acredito que, Deus é a natureza. A natureza é Deus. Então a questão tá na sua crença, no que você acredita, pelo menos é como eu vejo a vida, né? E como que você é justo nesse equilíbrio que você precisa ter no universo. Então, não adianta eu querer que o universo me traga coisas se eu também não entrego nada pro universo. Se, por exemplo, na hora que eu vou... E aí eu entregar, tá, tipo, tentar ser o menos egoísta possível, né? Ser o mais gentil possível com as pessoas, quando possível conseguir realmente ajudar quem você conseguir, enfim, essas coisas. Quando eu digo, eu não tô aqui querendo pousar do Senhor certinho, eu tenho muitos problemas, Sim, como claro. todos nós temos, entendeu? E todos os dias eu também tenho que lidar com muitas situações que é difícil, entendeu? Por isso que eu estou em construção, né? Ninguém vai ser perfeito, né? Então a gente tem que só ter essa visão para isso. Mas para mim é isso, né? É tipo você praticar bastante leitura sobre assuntos que se você gosta, que você tem interesse de autoconhecimento para pesquisa. Assuntos gerais, que daí é aquela visão externa, vão sempre te dar essa visão. E não ter crenças limitantes, né? Não ter crenças limitantes, não se travar, né? Eu acho que o primeiro passo é aceitar que a gente não se conhece, né? Porque eu acho que tem muita gente que acha que, não, mas eu já me conheço, eu não preciso mudar. Isso. Já é isso, eu nunca mudo mais. Isso, esse que é o esse problema. é um ponto. E acho que todos nós passamos por isso. Sim, já fala, não, eu me Uma conheço. fase, entendeu? Sim. Por exemplo, eu, nesse sentido, que daí já é da minha personalidade, talvez pela intuição que eu tenho e tal, eu acabo entendendo um pouquinho de todos os assuntos. Então, de uma maneira geral, eu acho que eu acabo me tornando uma pessoa difícil para algumas pessoas. Porque, como eu tenho essa compreensão um pouco mais, vamos dizer assim, mais abrangente de um todo, e eu consigo ver as coisas dessa forma, eu acabo sofrendo menos, né? Comigo mesmo eu acabo sofrendo menos, né? Sim. Mas eu entendo que isso pode acontecer. E realmente todo mundo. Eu entendo que eu também já passei por isso, né? Em algum momento da minha vida. E eu não vou acertar todos os dias, entendeu? Sim, por isso claro. que entra naquele negócio de você se autoconhecer e tá sempre, principalmente com essa consciência de se autoconstruir todos os dias, entendeu? Sim. E aí todos os dias você tá ali vendo o que você errou, o que você pode melhorar. fazer melhor, aonde que você tem que melhorar em você. Porque a nossa briga aqui nessa vida é com nós mesmos, entendeu? Sim. E é simples assim, entendeu? E todos os dias a nossa briga diária é com a nossa mente, entendeu? Sim, com Por exemplo, o mindset, que é um assunto que a gente vai explorar muito nos podcasts, o que acontece? As pessoas, por exemplo, de um mindset mais proativo, de um mindset de crescimento, de fato elas erram menos, entendeu? Então, se a gente parar para pensar, a gente vê que, por exemplo, as pessoas de sucesso, a diferença é que nós, a maioria das pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão errar, vão aprender com os próprios erros e vão ter que refletir sobre o passado para poder acertar no futuro. Uma pessoa que consegue se preparar para ter um mindset diferente, ela faz o oposto. Ela vê o futuro e erra menos para o futuro. Então, quando ela chegar, por exemplo, daqui a 6 meses, ela errou bem menos do que as pessoas comuns. Se ela chegar e olhar daqui 10 anos, ela errou bem menos do que as pessoas comuns, que tá com o mindset ali mais fechado, entendeu? E às vezes a pessoa nem acha que... Ela enxerga o erro de uma forma diferente. Ela, às vezes... o erro não é bem como um erro, Não, e ela tá não, indiferente, pra ela, tá pra tudo ele, às bem. vezes, não é um erro, entendeu? Não, Ele aquilo não é um obstáculo. Ele não sim. enxergou, ele enxerga como uma questão ali da vida e tal, e aí... Só dribla e continua, e aquilo se aí, transforma talvez só daqui no... 10 anos que ele vai olhar e falar, pô, mas se eu tivesse feito isso diferente, eu tive essa oportunidade. Então tem muita gente que vai viver, por exemplo, do passado, nesse sentido. Entendeu? Tem uns que vão acordar só lá na frente, entendeu? E aí entra a questão, por exemplo, se a gente for pela parte do ateísmo, talvez a pessoa que não acredita em espiritualidade, não acredita, por exemplo, em uma força maior, e ela fala, beleza, então eu vou acreditar só na filosofia, vou acreditar só na psicologia, vou acreditar só na ciência, na visão da ciência, por exemplo, sobre isso. Como que a gente vai explicar que as pessoas são tão diferentes assim? Como que a gente vai explicar, por exemplo, que para umas pessoas o trauma tem um efeito negativo e para outras o trauma tem um efeito positivo? Como que a gente explica isso? Se a gente colocar, por exemplo, 10 pessoas vivendo a mesma situação,
com a mesma idade, com o mesmo background, mas beleza, agora eu vou colocar os 10 para viver os mesmos traumas. Sim. Entendeu? Talvez desse Um daí... se mate, o outro não acontece nada, fique feliz. E o outro tenha outro muito sucesso e seja muito feliz na vida. Sim. Entendeu? Vai ter vários grupos. Então isso vai ser dividido E, na em verdade, grupos. isso é exatamente o mindset de cada um. Mesmo que a pessoa não saiba sobre mindset, Isso, mas é a também a mentalidade. forma como ela vê e ela enxerga Porque o mindset, a vida a e as mentalidade atitudes é isso. dela. O mindset é isso. É você pega o que a vida te joga nos seus Sim. braços, entendeu? Que daí as coisas que você não controla. E aí uma vez que vê essas coisas que você não controla, o que você faz O que com você aquilo, faz com entendeu? isso? Você... E não só coisas pesadas ou difíceis, é coisas do dia a dia mesmo. Coisas Às vezes, do dia a assim, dia. o acordar, às vezes, não sei, seu despertador não tocou, por exemplo. Você pode acordar, às vezes, muito chateado e fazer o seu dia se transformar num problema enorme o dia inteiro. Ou então acordar e fazer o melhor. Não, vou tomar meu café da manhã, vou avisar que eu vou chegar atrasado, vou resolver aqui, vou resolver do celular, já resolvi, pronto. E continuar o seu dia de uma forma positiva e normal. Não fazer disso um problema que transforma o seu dia num caos, e às vezes você tinha que tomar uma decisão importante aquele dia, você já não vai tomar da maneira correta, já não vai ser legal, enfim. É exatamente isso. Na verdade, é capacidade de negociação que todos Sim. temos. Cada um tem uma capacidade de negociação, entendeu? Sim. E essa negociação ela é pra tudo, né? A negociação que você vai ter contigo mesmo, tipo, pô, me comprometi comigo de acordar às 7 Sim. da manhã, ir pra academia e treinar e às 9 estar no trabalho, entendeu? Sim. E aí aqueles mais 5 minutos que você vai ficar na cama ou não, é uma negociação. Sim. Uma negociação sua com o seu subconsciente, entendeu? E aí muitas vezes as pessoas... A grande verdade é que... Porque também que a vontade de alguns é maior do que a de outros, entendeu? Sim, com Por certeza. que alguns chegam e falam, não, eu vou fazer isso e eles conseguem, e outros chegam, eu vou fazer isso e não conseguem, entendeu? Teve um dos livros, eu não vou lembrar o autor, mas eu acho que o livro chama Mindset do Coração, tá? Se eu não me engano. E aí ele explica que, por exemplo, o Mindset, primeiro você também precisa se conhecer. Você precisa se conhecer se você é uma pessoa, por exemplo, eu acho que a palavra é essa, mental, que ele vai falar, emocional ou instintiva. Então, as três palavras elas se explicam, são grupos de pessoas diferentes, entendeu? Então, se você for, por exemplo, uma pessoa mental, essa é a sua maior capacidade. Você é uma pessoa, por exemplo, que você reflete mais sobre as coisas e toma as decisões melhores, entendeu? Então, por exemplo, são as pessoas que têm realmente muita chance, por exemplo, de ter sucesso, porque são pessoas mais reflexivas, entendeu? E é o meu caso, eu sou uma pessoa mental. Tem outro grupo que é mais emocional, que é aquele grupo que, por exemplo, ele se põe em segundo lugar. Em primeiro lugar, ele põe os outros, entendeu? Então, ele nunca é uma prioridade, porque ele age muito mais com o coração, entendeu? Ele é muito amor, entendeu? E ele tem um outro grupo que é um instintivo. Esse instintivo, por exemplo, teoricamente... Porque como o ser humano ele tem instinto por duas coisas, né? Sobrevivência, né? E reprodução, né? Sim. Então esse grupo, por exemplo, ele é muito voltado a sobreviver a qualquer custo, entendeu? E a ter o que quer a qualquer custo, entendeu? Então, por exemplo, esse grupo para se tornar, por exemplo, crescer mais escroto, né? Como que se usa, que pode ser homem ou mulher, é o gênero, não é o indivíduo em si. Ou ao contrário, né? Não é Não é o indivíduo em si, é o gênero, né? Independente de quem quer que seja. A chance, por exemplo, dele se tornar uma pessoa narcisista e egoísta é muito, né? Porque ele só pensa nele. Sim. Quando que a pessoa que pensa com o coração, por exemplo, Pensa no outro. ela já pensa muito mais no outro, mas ela também está cometendo um pecado contra ela Sim, mesma porque ela não está porque ela pensando nela, entendeu? Então, às vezes ela se coloca em segundo lugar porque ela é muito prestativa, ali, tá ali sempre para ajudar. Então, se fala muito, por exemplo, em equilíbrio, tá? E aí, por exemplo, recentemente eu comecei a seguir o Joel J, e foi quando eu comecei a seguir ele, foi quando eu justamente vi ele falando essa frase, entendeu? Para você equilibrar, você tem que desequilibrar, entendeu? E a maioria dos coaches que estão mais voltados à grana, essas coisas, que é mais ele do que, enfim, ensinar algumas coisas, eles, além deles acreditarem em muita mentira, ele conta muita mentira, né? Porque como que você vai falar para uma pessoa de 25 anos que ela tem que equilibrar a vida? Entendeu? Que ela tem que ali equilibrar aquele momento. Não, talvez você esteja no momento, se você estiver estudando para o vestibular, você está no momento de você desequilibrar. Sim. Então você não tem tempo, não dá para você ter a vida equilibrada. Seu foco tem que ser só estudo,
entendeu? Se você está num momento que você está construindo a sua vida, construindo o futuro dos seus filhos, alguma coisa que, sei lá, que seu foco tem que ser de repente ou conquistar a sua casa, ou um bom emprego, ou a sua carreira, então também vai desequilibrar. Então, a verdade é que é muito mais uma vida em equilíbrio do que uma situação em equilíbrio. Você nunca vai conseguir equilibrar tudo para tudo estar bem dosadinho, entendeu? Enquanto você vai estar focando em uma coisa, você desequilibra outra coisa. Então, você falar ter uma vida equilibrada, então significa que você não tem foco. Você teria que focar em 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Tenho que focar na academia, que é no meu corpo, tenho que focar na minha profissão, tenho que focar na minha alimentação. Leva muito tempo para se construir isso, entendeu? Sim, e todos esses que falam que faz, você não consegue fazer a todo tempo. A verdade está se ao longo da vida, em quanto tempo você conseguiu fazer isso, entendeu? Mas em algum momento você desequilibra, entendeu? Sim. Então eu acho que vai muito disso. Então, só que se você não tiver, por exemplo, essa vertente espiritual, como que você faz para explicar por que as pessoas nasceram assim, entendeu? Esse livro ele explica bem, né? Por que um então nasceu com esse potencial mais emocional, o outro nasceu com esse potencial mais mental e o outro nasceu com esse potencial mais instintivo. Isso que a gente conseguiu, esse autor mapeou 3 estilos, mas e se tiver muito mais? Sim. O que provavelmente tem. Provavelmente tem. Então, ele fala de um quarto, na verdade. Esse quarto, que daí já são as pessoas bem espiritualizadas, aqueles seres que realmente conseguem transcender, mais iluminados, que é quem realmente consegue equilibrar com uma proporção muito boa esses 3. Os 3, sim. Entendeu? Que é o ideal para todo ser humano. Então, quando a gente fala numa vida em equilíbrio, é você se conhecer, você se conhece quem você é, beleza, eu sou uma pessoa muito... tem um emocional muito forte. Então, eu sei que eu preciso trabalhar o meu instintivo, que é a sobrevivência. Então, não adianta eu ser emocional e eu não estar, por exemplo, produzindo a minha existência. Entendeu? Eu não estar produzindo forma, por exemplo, de eu conseguir sobreviver bem, por exemplo, quando eu tiver também com uns 60 anos, por exemplo. E a outra e aí você precisa desenvolver o racional. Se você não estiver desenvolvendo o racional para linkar tudo isso, então é uma coisa, por exemplo, que eu acredito. E como esse seu mindset te ajudou nas suas maiores adversidades? Hoje tá muito mais fácil isso, né? Porque daí eu linkei essas coisas com autoconhecimento. Tem um dos melhores livros, eu ainda não terminei de ler o livro, chama Princípios. É os Princípios de Ray Dalio, se eu não me engano, o nome do autor. E assim, é um livro fantástico, ele não é um livro está escrito lá, um livro de mindset, alguma coisa, mas ele realmente põe ali a maneira dele pensar. E ele coloca esses princípios que ele executou e que possibilitou ele se tornar quem é ele, quem é a empresa dele. Por exemplo, eu estou falando desse Ray Dalio, se eu não me engano, preciso só depois checar o nome para falar com mais precisão. A empresa dele está entre uma das 100 empresas do mundo, se eu não me engano. E ele está entre uma das 100 pessoas mais ricas também do mundo. Não, a empresa dele é dos Estados Unidos e ele está entre uma das 100 pessoas mais ricas do mundo. Mas beleza, também isso depois eu deixo bem detalhado. Uma parte bem bacana que ele fala no livro é que, na verdade, esses princípios, por mais que a gente usa mais na parte profissional, na verdade quem constrói o profissional é o pessoal. Entendeu? Então são princípios que você consegue usar realmente muito na sua vida, por exemplo, pessoal. E no final das contas, todos nós temos já esses princípios. Então todas as decisões que você tem, então, por exemplo, é um dos maiores livros, na verdade, de mindset. Porque na verdade o que é seu mindset? Os seus princípios. Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente está baseado, por exemplo, nos nossos valores, né? Nos nossos princípios, entendeu? Então, por exemplo, no meu caso, quando eu tenho, por exemplo, qualquer situação que é um pouco difícil, primeiro eu me ponho no lugar do outro. Então, quando você consegue sentir um pouco da dor do outro, fica mais fácil também de você decidir. Porque se você decidir só pelo egoísmo, só vendo o seu lado, aí você tem grandes chances realmente de fazer decisões, escolhas ruins, entendeu? Segundo, eu sempre tento fugir de atritos, né? Então... Mas aí, de novo, né? Aí já é talvez uma qualidade que eu tenha com a facilidade de ser um pouco mais diplomata nas coisas, quando eu tenho uma pegada um pouco mais
com diplomacia, quando eu tenho que resolver qualquer situação, seja a nível pessoal ou profissional. Então, esses, por exemplo, são 2 princípios, por exemplo, que me agem. Me ponho no lugar do outro, e isso falando, por exemplo, de alguma adversidade, que pode ser de qualquer gênero. E a outra é essa, né? Primeiro eu me ponho no lugar do outro, e a segunda eu acabo tendo como base esses princípios. Não sei se eu consegui te responder, Ju. Como que você usa, na verdade, essas questões do mindset para gerir o seu negócio, e como que você aplica isso nos seus funcionários e na sua equipe? Como que você lida com isso? Pô, eu erro todos os dias também um pouco, como eu falei, não tem como sempre acertar. Essa questão, porque assim, seria bom se fosse dessa forma, né? Se o mindset fosse de fato um software que a gente colocasse na cabeça de alguém e pudesse escolher programar como que a gente vai agir, né? Sim. Mas não é. E aí a gente, como ser humano, o que vai acontecer? A gente vai ter sempre as nossas emoções ali também. Então, como que cada um tá no dia e tal. O que eu posso dizer é realmente essa é basicamente a mesma resposta que eu dei no outro, né? Na verdade vai ser os valores. Só que, por exemplo, eu só fui colocar os meus valores no papel, por exemplo, há 3 meses atrás. Sim. Eu sempre tive esses valores em mim. E uma coisa até que me emocionou foi justamente isso. Quando eu coloquei esses valores no papel, já eram coisas que eu já aplicava, tipo, há mais de 20 anos na minha própria empresa, entendeu? Porque a sua empresa, na verdade, ela é os valores... É um espelho de você. É o espelho Seus seus princípios, tudo do proprietário da empresa, entendeu? Então, na verdade, a empresa geralmente ele é o sonho de alguém, né? Sim. Aí, se tiver, por exemplo, na outra ponta, se tiver acontecendo muita coisa, por exemplo, errada, vamos supor, corrupção, negligência, ou maus tratos, falta de respeito, qualquer outra coisa que esteja acontecendo, estão nos valores da pessoa. Sim, claro. Ou tá até naquele grupo, né? Será que ele não é uma pessoa realmente que Só pensa em... tem muito instintiva, por exemplo? Não é uma pessoa que, por exemplo, só pensa na sobrevivência dele, por exemplo, entendeu? Então tudo que ele faz tá voltado para ele, pro próprio resultado, tipo, como que ele quer viver e sobreviver às custas dos outros, entendeu? E acaba ficando uma pessoa mais egoísta. Mas no meu negócio em si, por exemplo, eu falo isso até com certo orgulho, porque para quem não conhece a minha história, em um breve resumo, é assim: eu abri meu primeiro laboratório de prótese quando eu tinha 24 anos, tá? E comecei do zero, tipo, comprando os equipamentos com cheque pré-datado. Eu tinha 0 dinheiro, entendeu? Eu simplesmente já trabalhava há 10 anos, mais de 10 anos no mercado, e nunca fui bom poupador de dinheiro, até hoje eu não sou uma pessoa muito materialista nesse sentido. E aí eu entendi assim, tipo, vou abrir minha empresa. Só que eu sempre fui muito empreendedor, sempre fui muito visionário. Falei, vou abrir meu laboratório e tal, porque eu já tô cansado de trabalhar para os outros e tal. Beleza, então o que eu fiz? Quando eu abri essa empresa, tipo, com os 24 anos, o que aconteceu? Então, minha empresa permaneceu no Brasil até 2016, que foi quando eu mudei. Então, eu abri a empresa em 2003 e fiquei até 2016. Então, ela ficou 13 anos no Brasil com a minha gestão, com eu lá no Brasil. Depois, ela ainda se manteve por mais quase 4 anos lá sem mim. Porque foi quando eu mudei para Portugal e abri minha empresa em Portugal. Então, em 2016 eu comecei ela em Portugal. E aí o que acontece? Aí eu fiz uma reflexão desses 13 anos que eu tive empresa, por exemplo, no Brasil, passou pela empresa mais de 100 colaboradores, entendeu? E com alguém que tinha 0 experiência em gestão, com alguém que tinha 0 experiência em administração, em liderança. Experiência era tudo 0. E nesse período passou esses 100 colaboradores e tal. Aí na minha reflexão foi assim: primeiro, eu nunca pisei num tribunal até hoje. Eu nunca fui num tribunal. E por que eu me orgulho? Porque, para quem não sabe, por exemplo, processo trabalhista no Brasil é uma coisa cultural. Né? Se você tiver uma banca de jornal, você é processado pelo seu colaborador. Entendeu? E aí, por exemplo, eu tive sorte? Não, eu não tive sorte. Eu escolhi as pessoas certas? Não, eu fui escolhendo, na verdade,
quem aparecia, entendeu? Só que como eu cumpria o que eu prometia, entendeu? Respeitava as pessoas e sempre quando eu tinha que desligar alguém, eu sempre tive essa diplomacia, eu nunca tive problema com ninguém. Nunca. E pra mim isso é um recorde, entendeu? Porque você, tipo, ficar 13 anos com uma empresa no Brasil e nunca ter um passivo trabalhista, nunca ter pisado no tribunal, nunca ter feito um acordo, nunca ter vindo um colaborador e falou, ó, eu tenho esse valor aqui pra receber, você tem que me pagar. Eu nunca tive esse tipo de conversa, entendeu? E por que eu uso esse cara como referência? Porque a minha história é muito parecida com a dele, de começo. Ele perdeu a mãe aos 19 anos e tal. E nunca se adaptou na escola também, entendeu? Foi sempre o meu caso. Eu parei de estudar aos 10 anos, parei de estudar na terceira série porque eu não me adaptava na escola. Pra mim aquilo não fazia sentido. Não é o caso dele, ele continua estudando e tal. Então depois eu tive que fazer supletivo, outras coisas para terminar minha conclusão na escola. Mas como aluno eu sempre fui mediano. Mesmo na faculdade. Então, por exemplo, se fosse basear os meus resultados pelas minhas notas, eu seria um cara quebrado, um cara falido, não teria tido sucesso. E tudo isso também porque eu acredito ter dislexia, né? Porque eu esqueço as coisas muito fácil, né? Então, tudo que tem que memorizar pra mim é um problema. Só que, de contrapartida, eu aprendo tudo muito rápido, né? Coisas que são visuais, né? Então, se eu tiver coisas que não são memorizáveis, coisas que são visuais, então por isso que eu me dei muito bem na minha profissão. Porque quando eu visualizava as pessoas trabalhando, eu já identificava, aprendia, e aí o pouco que eu lia, como a parte visual era muito forte, eu já conseguia fazer e fui praticando e fui conseguindo me desenvolver. Mas a verdade é essa, eu não tive problema, primeiro porque eu sempre fui uma pessoa realista, uma pessoa transparente. Eu sofro com isso, por ser realista e transparente, entendeu? Nem todo mundo tá pronto com uma pessoa ser transparente, principalmente realista, entendeu? Por quê? Porque tem uma grande maioria que ainda prefere, inconscientemente, porque foi condicionada, né? Porque o problema é que a gente é condicionado, né? Por alguém a gente é condicionado, ou pela nossa comunidade, mas de maneira geral pela sociedade. E aí tem gente que é condicionado e agora tá nesse momento. As pessoas estão sofrendo esse condicionamento agora. Que é tipo de, talvez vai ter algumas pessoas que cruzem o meu caminho e elas se afastam de mim só pelo fato de eu ser realista. Porque eu não vou chegar pra uma pessoa que tá fazendo burrada e eu falo, não, vai lá, siga em frente, tá tudo certo, você consegue e tal. Eu vou falar que você consegue se eu perceber que você tá fazendo as coisas certas. Sinceridade, sim. Entendeu? Mas tem gente não, que daí assim, como eles querem agradar, tá aquele negócio assim de ser um bom amigo, e as pessoas acham que ser um bom amigo é dar força. Beleza, mas você dá força quando a pessoa tá fazendo as coisas certas. Sim. Se a pessoa não tá fazendo a coisa certa, você precisa ser o oposto, você precisa ter coragem de falar, olha, confio em você, acredito, você pode fazer tudo o que você quiser, mas desde que esteja fazendo da maneira certa. E assim, reflete um pouco, talvez você não esteja fazendo da pessoa certa. Assim, tá tentando, a pessoa tá trabalhando, tá fazendo, então é da maneira que se fala, entendeu? Mas da maneira que a gente vê hoje na internet, tipo, você ser realista e você ser transparente é uma coisa negativa. Eles conseguiram transformar isso numa coisa negativa. Quando é uma coisa, não existe coisa mais positiva. Eu prefiro 10 inimigos que seja pra mim transparente e realista do que 100 amigos que seja, por exemplo, que viva sempre concorde em tudo ilusão, que você faça. Concorde tudo, entendeu? Então eu preciso de gente que chega e fala, pô, você não tá fazendo isso pra certo. você melhorar, senão eu não cresço, entendeu? Sim. Senão eu não cresço, senão eu não aprendo, entendeu? Sim. Então, e a gente sabe que é uma mentira que a sociedade está contando de uma maneira geral. Quando eu digo a sociedade é porque vira uma coisa sistêmica, né? Sim. Então tá tudo. Então você vai na internet, tá tudo. Pô, você afasta de pessoas negativas, não sei o que. Mas beleza, a pessoa é realmente negativa, você tem que se afastar. Ela é realista. Ou ela é realista, exato. Entendeu? Ou a pessoa negativa é você mesmo, né? Entendeu? Mas assim, todo mundo tem capacidade, todo mundo consegue o que quer, desde que foque e se dedique. Se você estiver focando em alguma coisa, estiver se dedicando, você vai conseguir. Então, pros meus amigos, pros meus colaboradores, pros meus filhos, o que eu falo direto é isso, entendeu? E aí é o que o Mindset bate. O Mindset ele bate que tudo é muito mais de meritocracia, entendeu? Sim. Não tem essa, eu nasci inteligente, eu tenho talento, eu vou conseguir as coisas. É o oposto disso, entendeu? Na verdade, se você pode até ter nascido realmente inteligente e Mas se você não usar a sua inteligência
inteligência Força com isso. numa direção onde você se dedique, bota aquilo na direção correta da onde você quer chegar, Não sua adianta inteligência nada. não vai ter servido de nada. Não vai acontecer nada, entendeu? Se não tiver, se você for inteligente, mas se você não tiver, por exemplo, persistência em nada, por Sim, exemplo, dedicação. isso que acontece, eu até falei recentemente com um amigo, eu falo justamente isso, beleza? Você acha que é inteligência? Então você acha que todos os atletas olímpicos lá que estão ganhando só medalha, dom. eles têm dom, eles têm talento. Nasceram assim. Imagina. Você acha que eles Eles vão não ficar treinam pelo 24, menos ali 16 horas Treinando todos os dias. para conseguir chegar Sim, até durante muitos anos, na muitos verdade. anos, entendeu? Não foi E dedicação errando de e se anos, entendeu? esforçando. Muita força de vontade, entendeu? Sim, então, por exemplo, o talento não supera a força de vontade, não. entendeu? Então, o talento ele realmente E a ele te dedicação. facilita. É claro, se você pegar uma pessoa que tem Facilidade. muito talento, muita facilidade e muita dedicação, Pronto. essa pessoa se torna, por exemplo, um Muito Usain Bolt, É, o próprio, sim. Michael Phelps, ele Sim. se torna essas pessoas, entendeu? Porque junta uma junção de fatores, né? Porque umas pessoas nascem com dom, talento e outras não. Não, e na verdade, o quanto essa pessoa que nasce, na verdade, pessoas que nascem com talento se sobressaem, e pessoas que nascem com talento não conseguem essa sobreposição por conta de falta de dedicação, né? Sim, o que é mais importante, talento ou dedicação? Dedicação. Com certeza. Mas o porquê? Porque sem dedicação você não chega em lugar nenhum. Se você não se persistir naquilo que você quer, você não vai conseguir. Sim, é mais ou menos isso, mas é porque o talento, se você tiver o talento, geralmente você vai ter talento para coisas específicas. Sim. Se você tiver dedicação, você vai ter Pra para tudo. tudo. Pra tudo. Entendeu? Mas isso fica pro próximo episódio. Boa. Bom, abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Bom, siga a gente aí nos nossos canais, Facebook vai estar também, talvez, acho que Instagram e YouTube com certeza, tá bom? E as plataformas de podcast. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau, Obrigado, gente. Camila e Ju. Obrigada, Edson, pelo Obrigado. convite. Obrigado a Obrigada. vocês. É nóis, Queiroz.